Apocalipse capítulo 1, versículo de número 4 ao versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao versículo 8, está escrito assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, e sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Veja, irmãos, o livro de Apocalipse, como sempre, ao ser aberto, é um livro instigante, um livro que nos traz desejo de conhecer mais. É um livro espetacular, nós sabemos bem disso. Amados irmãos, a primeira coisa que precisamos entender é que conhecer a doutrina das últimas coisas é fundamental para nós e para a igreja. Primeira coisa que precisamos entender quando lemos esse livro, quando temos conhecimento dele, é que conhecer a doutrina das últimas coisas é fundamental. Não é só necessário para nós e para você. Conhecer a doutrina das últimas coisas é fundamental para a igreja, para a nossa vida. Preparar-nos para o que inevitavelmente acontecerá na história da humanidade. Faz-nos lembrar deste mundo aparentemente desprovido de sentido, que a história está nas mãos do Deus soberano. Por isso que não é só necessário, mas fundamental nós conhecer a doutrina das últimas coisas, para que nós tenhamos a lembrança que a história está nas mãos do soberano Deus. Esse livro nos traz alegria quando nos fala sobre o descanso eterno dos crentes. É um livro espetacular, irmãos. É um livro que talvez nós tenha a necessidade de ler toda a Bíblia, mas ele, todo dia, se possível, dá uma passeada lá, porque é o último livro e não é à toa. É o livro do consolo e do conforto dos cristãos, ao contrário do que as pessoas pensam, que tem crente que tem medo de ler, achando que é um terror, e não sabe o mel, a maravilha que está perdendo. Então esse livro nos traz alegria quando nos fala sobre o descanso eterno dos crentes, e nos estimula para a luta, ao revelar para nós que Cristo nos chama para pregar o Evangelho para o mundo que o crucificou, e dirige pela sua providência todos os fatos da vida em favor do seu povo eleito. O tema do livro de Apocalipse, o tema central, a mensagem central do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja. Olha que livro espetacular. Um livro que tem por tema principal a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e os seus seguidores. Ao contrário de que alguns pensam que a igreja, por ser martirizada, perseguida, muitas vezes crentes mortos, ali está se dando a derrota. O livro de Apocalipse diz que a igreja de Cristo é vitoriosa e que ela triunfa sobre Satanás e sobre os seus seguidores. A intenção do livro, esse livro que foi aberto aqui, é mostrar que as coisas que
que as coisas não são como parecem ser. A intenção desse livro aqui, a intenção do autor em escrever para mim, para você, para a igreja, para o tempo daquela época, os cristãos do primeiro século, há 2000 anos atrás, é mostrar que as coisas não são como parece ser. Por que esse livro quer mostrar que as coisas não são como parece ser? Como assim as coisas não são como parece ser? Ou seja, o mundo parece estar em um barco à deriva, sem rumo e sem direção, caminhando aleatoriamente, sem um mapa de direção. Só que esse livro vem e diz para nós que não, o mundo não é um barco à deriva, sem direção, caminhando aleatoriamente, sem saber para onde vai. Mas esse livro nos mostra que o mundo que vivemos, ele está tão bem encaminhado, direcionado e controlado por Deus, de modo que nada que acontece na face da terra é aleatoriamente. Você entende por quê que esse livro veio mostrar para nós, como eu acabei de dizer, mostrar que as coisas não são como parece ser? Porque para muitos, vivemos de um mundo que está aleatório, um barco à deriva, sem direção e sem mapa. E não só para muitos desse século, mas naquela época também. Eu quero dizer a você que esse livro não veio só dizer para nós que as coisas não são como parece ser, mas ele veio dizer diretamente para os cristãos daquela época, que não estavam entendendo, por ser servos de Cristo, de um Deus Todo-Poderoso, e está passando pelo que estava passando. Então o livro veio mostrar para eles também que as coisas não é como parecia ser, que ali não era a derrota deles, que ali não estava acontecendo porque eles foram abandonados, porque Deus os deixou, porque eles não tinham um Deus poderoso, ou porque ficaram só depois da ida de Cristo. Então por isso que faz todo sentido, quando trazemos a ideia desse livro, ele vem trazer para nós e nos mostrar que as coisas não é como parece ser, que o mundo não é um barco à deriva, mas ao contrário, que o mundo que vivemos está encaminhado, direcionado e controlado por Deus, de modo que nada que acontece nessa terra é aleatoriamente, de modo que um pássaro não pode cair do céu, nem tampouco a formiga da terra ser pisoteada, sem que do trono dos céus Deus permita que isso aconteça. Ou seja, um pássaro só pode cair do céu, uma formiga só pode ser pisoteada aqui na terra, se Deus assim permitir que isso aconteça. Não é, irmãos? Veja que mínimos detalhes, o cara está passando, a formiga está passando, pois é, ela só pode ser pisoteada se Deus do trono decidir que isso vai acontecer. Por mais que você ache isso coisa mínima, nas mínimas coisas, Deus também está no controle. E esse livro vem mostrar para nós isso. Esse livro vem mostrar para mim e para você que Deus está no controle das máximas e das mínimas. Veja, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados, diz o Senhor, em Mateus capítulo de número 10, versículo 30. Você quer entender se Deus tem um controle da face da terra? É você ler Mateus. Eu mandei até pela manhã hoje para o grupo da igreja esse versículo. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Quem consegue contar a quantidade de cabelo que tem na cabeça do ser humano, né? Aí Deus diz: eu conheço cada um e a quantidade certinha que tem, porque Ele está no controle de toda a terra. Por mais que seja difícil de nós entender, Deus decretou dos céus o que já aconteceu, o que está acontecendo agora e o que ainda vai acontecer. Ele já decretou. E nada acontecerá, está acontecendo ou vai acontecer fora do controle soberano, absoluto de Deus. Veja, irmão, esse livro, alguém que entende esse livro descansa, irmão. Porque coisas terríveis estavam acontecendo na época que ele foi escrito. Domiciano, um imperador cruel, que fez uma estalta, dizendo ser ele um Deus vivo em carne, perseguindo a igreja, matando os crentes, expoliando os seus bens. Os irmãos estavam desesperados sem entender como é que pode. Cristo disse que seria conosco, que estaria conosco. Não conseguiu compreender. Aí esse livro vem para mostrar que o que está acontecendo agora e o que ainda vai acontecer, e nada aconteceu ou está acontecendo
ou vai acontecer fora do controle soberano absoluto de Deus? Esse livro mostra que Deus é soberano no controle de toda a terra. Deus controla todas as coisas absolutamente. É isso que esse livro vem nos dizer. Deus controla todas as coisas absolutamente, de modo que já está decretado que o diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, todos os ímpios serão condenados ao fogo eterno. Já está decretado isso. Esse livro diz para nós isso. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará para sempre com Cristo de Deus no reino dos céus. Esse livro mostra para nós isso. Esse livro é glorioso. Primeiro ele diz: o mundo está sob um decreto, o diabo está sob um decreto, o anticristo está sob um decreto, os ímpios estão sob um decreto, e o decreto é: eles serão condenados ao fogo eterno. Mas a igreja também está sob um decreto, e o decreto é que ela triunfe para sempre com o Cristo de Deus no reino dos céus. Isso já está decretado e não tem nada nesse mundo que possa fazer isso mudar. Nada pode mudar o que já está decretado. Aqui nesse livro, Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Jesus triunfará sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e os ímpios. Esse livro nos garante isso. Ele nos mostra claramente que o Cristo de Deus triunfará sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e os ímpios. Esse livro nos garante que a igreja, perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, é triunfante e vencedora. Que os juízos de Deus mandados para a terra são a resposta dele às orações dos santos. Não é glorioso isso, irmão? Não, fale sério. Nós temos que exaltar toda a Bíblia, mas esse livro é espetacular. Esse livro vem em nenhum outro livro eu e você teria conhecimento que muitas coisas que estão acontecendo aqui na terra é a resposta de Deus às nossas orações, meu irmão. Resposta de Deus. A igreja ora e Deus responde, enviando pragas e pestes, mostrando que Ele tem um pacto eterno com a sua amada igreja. Aleluia. Em qual outro livro você vai saber disso, irmão? Esse livro é espetacular. É espetacular. Ou seja, tudo o que você está vendo acontecer na terra, da pandemia que matou milhares e assolou, trouxe medo, calamidade e terror, a todas as catástrofes que têm acontecido nesse mundo, todos esses juízos enviados por Deus para a terra, é a resposta dele às orações dos santos. Então, descanse. Porque então descanse, irmãos, porque até as orações dos santos, dos cristãos, estão decretadas. Isso é para que nós possamos descansarmos. Até as nossas orações estão decretadas, de modo que no plano perfeito, divino de Deus, elas sempre serão ouvidas e respondidas sobre a terra. Não é glorioso isso, irmão? Veja, até as nossas orações estão decretadas, de modo que no plano perfeito, divino de Deus, elas sempre serão ouvidas e respondidas sobre essa terra. O livro de Apocalipse nos ensina profundamente sobre a doutrina da escatologia. Apocalipse é um livro escatológico, porque ele fala sobre as coisas que irão acontecer, sobre o fim. Escatologia é o estudo do fim dos tempos, dos últimos acontecimentos. Por isso, esse livro é escatológico. Agora veja, a palavra Apocalipse é composta de duas partes. Apo, que significa desde dentro para fora,
e calupse, que significa cobertura ou véu. Mais uma vez, essa palavra desse livro, Apocalipse, é composta por duas partes. A primeira é apo, que significa desde dentro para fora. A segunda é calupse, que significa cobertura ou véu. Apocalipse, portanto, significa tirar o véu ou descobrir aquilo que estava oculto. Não é tremendo isso? Apocalipse é tirar o véu e descobrir aquilo que nos tempos passados ficou oculto. Por isso a ordem de Deus é: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, a ordem do anjo para João não foi cele, foi não cele, ao contrário de Daniel. Você lembra Daniel? Pode selar, Daniel, mas com João não. João, não cele, porque tudo que está nesse livro deve ser pregado, anunciado, ensinado. Às pessoas devem saber e ter conhecimento que a minha igreja é vitoriosa, que a minha igreja é triunfante, da união vitoriosa, triunfante de Cristo com a sua igreja. Que a minha igreja, irmãos, é vencedora, e que só a igreja, somente a igreja, escapará do juízo eterno que está para vir sobre essa terra. Então, qual é a mensagem central do livro de Apocalipse? Alguns dizem assim: a mensagem central do livro de Apocalipse, o caos, pastor. O caos é a mensagem central do livro de Apocalipse. Você não vê não? 7 taças, 7 pragas, 7 selos, tudo sendo aberto. Você não vê não as desgraças. Então, a mensagem central do Apocalipse é as tragédias, é as pragas, é as catástrofes? Não. A mensagem central do livro de Apocalipse é um Cristo glorioso, ressurreto, que tem os pés como bronze polido e os olhos como chama de fogo, que sai em um cavalo branco, vencendo para vencer. Aleluia! Essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem crucial, que tem todo o poder no céu e na terra. A mensagem central do Apocalipse é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vencedor, conquistador, triunfante, vitorioso de Deus, triunfando junto com a sua igreja. Essa é a mensagem central, crucial, principal do livro de Apocalipse. Mas também esse livro separa grande parte para falar das coisas que em breve devem acontecer. Como diz o próprio livro, todos os flagelos que virá a esse mundo, as pessoas devem ter conhecimento, a humanidade deve saber do que está por vir sobre ela, do juízo irrevogável que está para ser derramado sobre a face da terra, que está descrito aqui nesse livro. Então, por isso, o anjo disse a João: João, não celes a palavra desse livro. Ele terá que ser proclamado, anunciado, pregado para alerta e despertamento e salvação de alguns, e para juízo e condenação de outros. Quem crê na pregação do Cristo triunfante, ressurreto, vencedor, poderoso, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, quem crê na mensagem do Cristo soberano, esse será salvo, fará parte da sua igreja e reinará, triunfará com ele eternamente. Essa é a mensagem do Apocalipse. Não sofrerá os flagelos que está para ser derramado sobre a terra. Porém, aqueles que endurecerem o seu coração até o dia da sua volta, sofrerá o dano eternamente. Essa é a mensagem que esse livro nos passa. Agora, por favor, vamos ler de novo Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, agora. Versículo 1 até o versículo 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo,
quanto a tudo que viu, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja, irmãos, que por mais que esse livro fale muito sobre caos, catástrofes e tragédias, esse não é o assunto principal do livro. Ao contrário, por que eu li esse versículo primeiro? Olha o propósito pelo qual esse livro foi escrito. Esse livro não foi escrito diretamente para notificar os ímpios que eles estão em perigo e que eles irão perecer. Eu quero que vocês notem isso nesse livro, para mais consolo e gozo das nossas almas, para mais privilégio ainda, porque uma vez que você nota para quem foi escrito esse livro, diretamente, claro, através de nós, temos a missão de anunciar o que sabemos, mas esse livro diretamente não foi notificado para os ímpios, para dizer a eles que eles estão em perigo e que eles irão perecer. Esse livro foi escrito para consolo dos santos e dos cristãos. Veja o que diz: mostra aos seus servos as coisas que em breve devem. Seus servos, por isso que eu li o versículo primeiro. Olhe para quem foi escrito o livro: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar os seus servos. Então esse livro, essa revelação especial, gloriosa, triunfante, foi para mostrar para a igreja as coisas que vão acontecer. Então, esta revelação do que está oculto, vindo ser revelado, que é exatamente o significado do Apocalipse, tirar o véu, ou seja, descobrir o que estava oculto. Então essa revelação é especificamente para a igreja, para mim e para você, para que a igreja, olha que interessante agora, uma vez que fala muito de ímpio aqui, fala dos ímpios que perecerão, mas é importantíssimo nós compreendermos para quem é a mensagem. É importantíssimo nós compreendermos para quem Deus enviou a carta. João subiu lá ao céu gloriosamente, Paulo também subiu ao céu, mas não era ele que tinha que contar e escrever isso, era João. Então João vai até o céu gloriosamente e ele vê coisas miraculosas. Deus dá um privilégio ao homem por amor à sua igreja. Um homem foi privilegiado, mas por amor a milhares de cristãos na face da terra. Deus tinha que escolher alguém para ser o privilegiado, mas o mais abençoado é toda a sua igreja. Deus não enviou João lá para a glória dele, para mostrar a ele, para edificar a ele. Deus enviou João lá para que ele voltasse e trouxesse a boa notícia a todo o povo de Deus. Aleluia. Que se chama pelo seu nome. Irmãos, sinceramente, veja, nós lemos a Bíblia, meditamos nela, mas às vezes, tem coisas que quando nós entendemos, nós passamos a se alegrar mais. E quando você entende que esse livro aqui, por mais que fale de ímpio, Deus levou João lá, pensando em nós, somente em nós, sabendo Deus que através de nós, claro, os ímpios iriam ouvir, mas Deus levou o velhinho lá, somente no propósito de edificar você que está aqui, de me edificar, de consolar você, de me consolar, de consolar a igreja. Então essa revelação, como eu disse, é para a igreja, para que a igreja seja consolada, confortada, para que a igreja saiba, olha que lindo isso, e tenha conhecimento privilegiado e o entendimento das coisas que irão acontecer. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. Deus envia um homem lá em cima. Em que propósito, pastor? Como o livro de Apocalipse, o significado é descobrir o que estava oculto. Então o que é que Deus queria para a igreja? Fazer que a igreja soubesse aquilo que estava oculto. Eu não sei você, mas para mim esse é um conhecimento privilegiado.
Um conhecimento desse que é direcionado para a igreja, para que a igreja entenda as coisas que irão acontecer. Uma vez que essa igreja sabe, entende e compreende, ela, claro, recebe uma ordem que anuncia essa boa nova, essa mensagem poderosa aos ouvidos daqueles que ainda não creram. Mas quem foi escolhida para receber tal revelação fomos nós. Foi para nós. Esse livro aqui que você está vendo, glorioso, foi escrito exclusivamente para a nossa consolação, para o nosso fortalecimento, para o nosso entendimento, conhecimento. Deus quis que o conhecimento das coisas que irão acontecer estivesse somente com a sua igreja. Deus quis que tudo o que iria acontecer, a resposta esteja somente com a sua igreja. É tanto que o que acontece lá fora, quem é o único povo que consegue explicar o que está acontecendo lá fora? O povo de Deus. Por mais que o homem seja intelectual e inteligente, por mais que ele seja um doutor em qualquer tipo de área que ele ditou ou fez a sua faculdade, ele se perde quando começa a acontecer as catástrofes do Apocalipse. Quantos não disseram, Deus não pode enviar um negócio desse? Quantos não disseram, não foi Deus que enviou a pandemia? Porque eles não conseguem entender. Não está com ele a revelação oculta. A revelação oculta está com a sua igreja. Se lembra Jesus orando, dizendo, graças te dou, Pai, porque não revelaste essas coisas aos instruídos e aos sábios, mas revelaste aos pequeninos. Então Deus decidiu revelar as coisas grandiosas, não aos grandes, mas aos pequenos. Como eu disse, uma vez que esses pequenos recebem essa revelação, conhece e entende, porque Deus não enviou sua carta para quando chegasse na igreja lá, eles lesse e não entendessem nada. João, o que é isso aqui? João, essa figura aqui. João, esse animal aqui. Deus não só deu a carta, como deu sabedoria e entendimento, para que essa igreja tenha a capacidade de discernir e entender as coisas que irão acontecer. Vamos lá, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Observe, irmão, mais uma vez, para quem é que está sendo enviada essa poderosa carta, magnífica, triunfante e escatológica? Para a igreja. Esse mistério é para a igreja, para que a igreja saiba. Isso é para deixar bem claro que o compromisso de Deus aqui na terra é com a sua igreja, para que essa igreja tenha conhecimento profundo no sentido das coisas do passado, do sentido das coisas do presente e do sentido das coisas do futuro. Irmãos, isso aqui é conhecimento privilegiado. E é por isso que a igreja é um povo privilegiado. E por isso que a igreja é o único povo que pode explicar ao mundo o sentido das coisas que está acontecendo aí. Porque essa revelação, esse conhecimento foi dado exclusivamente a ela. Por isso que a igreja é luz do mundo. Ela possui um conhecimento, um poderoso conhecimento, com entendimento que só ela tem. Uma vez que possuímos e temos essa revelação, que direcionada para nós foi, exclusiva para nós, devemos sim anunciar agora aos ímpios, com autoridade, com firmeza, com verdade, no poder do Espírito de Deus, confiando no cavaleiro branco, que saiu vencendo para vencer, que esses ímpios volte-se para Cristo, para que tenham vida, para que sejam salvos do juízo que está por vir. Mas antes dela anunciar, ela recebeu a revelação e o entendimento de Deus. Irmãos, observem que isso aqui, quando João diz graça e paz a vós outros, isso aqui é uma saudação, como vocês mesmos conhecem, saudação. João está saudando os irmãos lá da igreja
da Ásia Menor lá. Graça e paz a vós outros. Mas ao mesmo tempo, também é uma lembrança da graça e paz. Graça é o significado de bondade não merecida. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Talvez vocês já leram isso aqui e não observou o quê? Não é uma simples saudação aqui, não é. Não é aquela saudação que eu dou a você quando estou por telefone. Graças a paz, varão. Eu sei que você está bem. Não é. Não é uma saudação com intenção de consolar. A igreja está sendo assolada aqui nessa época. Então não é uma simples só graça e paz. É uma lembrança do que é para os irmãos a graça e a paz. Graça é o significado de bondade não merecida. Ou seja, o ato que Deus demonstrou conosco, enviando Cristo para morrer por nós, não havendo nenhum merecimento em nós. Isso é graça. João, quando ele diz graça e paz, ele não está só saudando, como ele está também lembrando que a igreja é o único povo que tem a verdadeira paz nesse mundo. Aleluia. Isso que ele está fazendo aqui, lembrando aos irmãos lá que estão perplexos, atribulados, que mesmo em meio a tudo aquilo, por mais que o imperador esteja tomando banho de água fria, sentado e tomando seus vinhos, parecendo ter paz, João está dizendo assim: graça e paz. Quem tem a verdadeira paz, mesmo em meio ao que você está passando, são vocês. Aleluia. Vocês têm a verdadeira graça e paz. Ou seja, João traz uma saudação de encorajamento e não de medo. Para uma igreja que passa pelo martírio, graça e paz são enviadas à igreja pela Trindade. Não, isso pela Trindade. Cristo envia em tempo de provas, irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito envia à igreja a sua graça e a sua paz. Aleluia. Lembrando que a dificuldade jamais anula a certeza da paz, do perdão e da salvação que temos da parte daquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, a graça é a paz que está, a graça e a paz que está em vocês é da parte do Deus que controla o passado, o presente e o futuro. É isso que ele está dizendo. Graça e paz, olha lá, da parte daquele que era, que é e que há de vir. O que é que João está dizendo? A graça e a paz que está em vocês vem da parte daquele que controla passado, presente e futuro. Descanse, descanse, porque a paz de vocês vem do Deus Todo-Poderoso, ou seja, que cuidou do passado de vocês, justificação, justificou o que vocês fizeram, perdoou na cruz. O que está cuidando do presente de vocês, que é santificação, guardando vocês de vocês mesmos, ao mesmo tempo fortalecendo a igreja, dando a ela a força que ela precisa para não negar o seu nome, para que ela permaneça firme mesmo diante ao martírio, e que cuida do futuro de vocês, mesmo que vocês morram diante do martírio, nas perseguições e injustiça nessa terra, eu glorificarei vocês e darei a vocês a vida eterna. Aleluia. Isso que ele está dizendo aqui, quando ele diz graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Eu cuido do passado de vocês, cuido do presente e cuido do futuro. No passado eu perdoei vocês. No presente eu glorifiquei, santifiquei vocês. Guardo vocês de vocês mesmos. Guardo vocês para que vocês não me neguem. E no futuro, ainda que Domiciano mate vocês, eu hei de glorificar vocês e darei a vocês a eternidade. Louvado seja Deus. Lembrando, irmãos, que Apocalipse foi escrito em um momento de tribulação, perseguição ferrenha. A igreja estava passando por dificuldade, mas ainda assim, João lembra aos irmãos amados da graça de Deus. O significado teológico, irmãos, da graça é muito tremendo. Essa palavra graça, ela se refere também a tudo que Deus nos deu em Cristo, sem que fizéssemos algo
por merecer, sem condições de retribuir. Nem o próprio João não conseguiu mencionar o tamanho do amor de Deus por nós, que está em Cristo Jesus. Quando ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira, é que ele não encontrou palavras lá. Ele não encontrou palavras para descrever o tamanho. Então ele diz, de tal, não tem limites. Deus amou o mundo sem limites e deu a vida do próprio Filho. Então nem ele encontrou palavras para descrever o tamanho do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Mas ele também falou de paz aqui, graça e paz. A palavra paz aqui se refere ao relacionamento que Cristo, mediante a sua morte e ressurreição, estabeleceu entre Deus e aqueles que creram no Evangelho, sendo justificados dos seus pecados. Esse tem verdadeira paz de Deus. E é isso que João está lembrando aqui. Mesmo em meio a qualquer tribulação, da parte do céu, mesmo em meio a qualquer tribulação, nós temos paz. Agora vamos lá, dê um passo aí. Da parte dos 7 espíritos que se acha diante do seu trono. Irmãos, parte dos 7 espíritos de Deus que se acham diante do seu trono. Isso aqui, João está dizendo para nós que devemos pegar o conteúdo, graça e paz, e ele está indo, graça e paz, para os que se encontram na Ásia, a igreja, a vós outros, da parte, já falou, da parte daquele que é, que era e que há de vir, daquele que cuida do passado, do presente e do futuro. Ele continua dizendo, a paz de vocês é também da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ele quer trazer mais ênfase aqui, está claro isso, que ele já enfatizou de quem é que está vindo a paz. Ele já disse que a paz dos cristãos da Ásia vinha da parte daquele que domina o passado, o presente e o futuro. Isso é glorioso, mas ele vai mais, é da parte também dos 7 espíritos que se acha diante do trono. Então o que isso aqui quer dizer para nós? João está dizendo que a paz daqueles cristãos daquela época e a nossa é aquele que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas, que está cuidando de vocês, ou melhor, quem está cuidando de vocês é quem sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Quando a Bíblia fala de Espírito, aí está falando da onisciência de Deus, dos olhos de Deus, que conhece, que vê toda a terra e tudo o que acontece nela. Então João está querendo mostrar para os irmãos que o que está acontecendo não está a parte dos olhos de Deus. Deus está vendo o que eles estão passando. Por isso ele diz da parte dos 7 espíritos que se acha diante do trono de Deus, que representa mais uma vez a sua onisciência. Então João está dizendo assim, quem está cuidando de vocês é aquele que sabe o que vai acontecer antes que aconteça. É aquele que é onisciente e aquele que é onipresente. É isso que João quer dizer quando ele diz da parte dos 7 espíritos que se acha diante do trono. Agora ele vai mais um pouquinho para frente, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O que João está querendo? Olhe que, veja, você já ficou bem claro que ele está querendo enfatizar. É um consolo, você está vendo, da parte, de quantas partes você já viu aí? Irmãos, ele está lembrando os irmãos, irmão, é da parte de quem? Da parte daquele que está no trono. A paz de vocês não é da terra. João já enfatizou que é da parte do Deus que domina passado, presente e futuro. Já enfatizou que a paz deles também é da parte do Deus que vê e sabe de todas as coisas. E agora ele diz que é da parte de Cristo, a fiel testemunha. Isso quer dizer para nós, a fiel testemunha, Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora do sofrimento e da morte. Como profeta, ele veio para revelar o Pai, como diz a Bíblia, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Por isso, João está dizendo que é da parte da fiel testemunha, porque ele foi fiel em todo o seu ministério, foi fiel ao seu Pai em todo o seu ministério, e mesmo mediante o sofrimento da morte, ele permaneceu
Por isso ele é a fiel testemunha. E é por isso que está escrito aqui, fiel testemunha. Mas ele vai mais além. O primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. O que significa isso? O que é que João está trazendo para nós? João está querendo dizer que Jesus foi o primeiro. Quando ele diz primogênito dos mortos, João está dizendo que Jesus foi, além de ser a testemunha fiel, além de ser o Deus que controla passado, presente e futuro, ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo para sempre e ele é o primogênito, porque é o primeiro da fila e nós vamos logo atrás. Jesus matou a morte, ele venceu o nosso último inimigo. Uma igreja que está enfrentando o martírio precisa saber que o seu Deus venceu o poder da morte, e a noiva do Cordeiro não tem mais a morte à sua frente, mas atrás de si, porque Cristo venceu a morte pela sua igreja. Aleluia. É isso que significa primogênito dos mortos. Se eu não me engano, é uma pregação de John Owen ou é John Boehner, que o tema é a morte da morte na morte de Cristo. É um tema espetacular, 2 horas de pregação. A morte da morte na morte de Cristo. Cristo matou a morte na sua morte. Então por isso ele é o primogênito dos mortos. Mas vai mais. A Bíblia diz que ele é soberano dos reis da terra. E isso fala para nós também. E o que é que João quer dizer quando diz que ele é soberano dos reis da terra? A igreja precisa saber que Jesus é o presidente dos presidentes. Você entende? Por que tinha que chegar aqui, pastor? Presidente dos reis da terra. Os irmãos estavam na onde? Os irmãos que estavam sendo perseguidos, estavam na onde? Na terra. Diante do império cruel. O que é que ele está dizendo aqui? Soberano dos reis da terra. João está dizendo assim, está vendo esse homem aí que parece ser uma praga, que parece ser um leão que ninguém derruba nem mata, que está sendo uma assolação para vocês? Deus está completamente no domínio dele. Aleluia. É isso que ele está dizendo, soberano dos reis da terra. Então, o que é que João quer passar para a igreja? Que a igreja precisa saber, nós, a igreja daquela época e dessa, que Jesus é o presidente dos presidentes, diante de quem todos os poderosos vão dobrar os seus joelhos. Jesus está acima de Roma. É isso que João estava querendo dizer aqui, que Jesus estava acima de Roma, dos imperadores, ele está acima dos impérios, das nações soberbas e dos reis da terra, que ostenta riqueza e poder. Como rei dos reis, ele veio para estabelecer o reino que jamais terá fim. Aleluia. Era isso que João estava dizendo. Jesus está acima de tudo, servos. Quem é esse homem aí? Jesus está acima de Roma, soberano dos reis da terra. Se esse homem você acha um rei, Jesus é o soberano dos reis da terra. Ele está acima de qualquer reino, governo ou autoridade. Louvado seja Deus, irmãos. Realmente é uma mensagem gloriosa. Realmente é uma mensagem triunfante. Realmente, diga aí, irmãos, um consolo desse aqui, eu acho que os crentes estavam pulando lá, quando começaram a entender isso. Os irmãos muito se alegrou, porque é impossível que não. João estava trazendo todas essas ideias para os irmãos lá. Aquele que nos ama, agora ele diz, vamos lá, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama. Que notícia gloriosa, irmãos, para uma igreja martirizada, perseguida e espoliada. Ouvir que tem graça, não, olhe bem, já ouviu que tem um Deus que cuida do passado, do presente e do futuro. Já ouviu que tem um Deus que está vendo o que ela está passando e olha a terra no mesmo tempo em todos os lugares. Já ouviu que tem uma testemunha fiel, que foi fiel no seu ministério e vai permanecer fiel para com eles. Já ouviu que quem está com eles é o primogênito dos mortos, que venceu a morte. Então eles não precisam ter medo da morte, ainda que morra, Jesus vai ressuscitar eles. Já ouviu que quem protege eles é o soberano dos reis da terra. Agora ele escuta, aquele que nos ama. É uma mensagem de consolo. Aquele que nos ama. Que notícia gloriosa, irmãos, para uma igreja martirizada, perseguida e espoliada. Ouvir que tem graça e paz da parte daquele que é poderoso e soberano dos reis da terra, daquele que governa o passado, o presente e o futuro,
Que consolo para essa igreja, ouvir que esse Deus nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e pela morte, pelo tetelestai, o está consumado, pelo sacrifício com a própria vida, ele nos libertou dos nossos pecados. Está vendo, irmãos? Observem que a carta é claramente para a igreja. A mensagem é para a igreja. Para quem é esse consolo? Para quem é esse refrigério na alma? É para a igreja. Claro, uma vez que essa igreja, mais uma vez, recebe essa mensagem, essa certeza, eu posso anunciar para você que está aqui e talvez aí que vai me assistir depois, que não é igreja, não é servo desse soberano rei da terra, não creu ainda no poderoso evangelho do Cristo, Filho de Deus. Eu posso dizer para você que você pode ser tão amado, especial e exclusivo quanto essa igreja, que eu estou declarando ser gloriosa aqui. Eu posso anunciar para você essa boa nova e dizer que você também pode ser liberto dos seus pecados. Hoje, creia no soberano dos reis da terra, creia na testemunha fiel de Deus, creia no primogênito dos mortos, Cristo Jesus, creia no Cristo ressurreto de Deus, creia na mensagem da salvação dele, receba essas palavras, guarde elas e creia no evangelho de Jesus Cristo, porque o tempo está cumprido. E você fará parte desse povo exclusivo, amado, cuidado, especial, eterno, que é a igreja. Vamos para o 6, irmãos. E nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Reino, irmãos, porque reinamos. Veja bem, eu não vou nem falar mais com a mensagem gloriosa, porque é nítido isso. Ele agora está dizendo para os irmãos lá que Jesus fez deles sacerdotes e reino, constituiu para eles reino. Essa palavra reino é porque reinamos com ele agora. Você que está aqui e crê em Cristo, você está reinando com Cristo agora. A igreja, de um modo espiritual, a igreja reina com Cristo, mas também de um modo literal, reinaremos com ele na glória dos céus, na eternidade. Sacerdotes, porque temos acesso íntimo, exclusivo à presença de Deus. Por isso, reino, porque reinamos. Sacerdote, porque temos acesso íntimo, exclusivo. É isso que João está trazendo para os irmãos. Vocês, além de ter se constituído reinos para vocês reinam com Cristo e reinará aqui nos céus. Vocês também têm o acesso íntimo, exclusivo à presença de Deus. Só os sacerdotes tinham esse acesso no Antigo Testamento, e você bem sabe disso, de se chegar além do véu, no Santos do Santo, onde ficava a arca. Com a morte e a ressurreição de Cristo, deu esse privilégio para aqueles que creem nele, de se chegar até o Santo do Santo. O véu se rasgou e agora a presença exclusiva de Deus está aberta para todos aqueles que creem em seu nome, de se chegar até ele. Se você teve um encontro verdadeiro com Cristo, você é um sacerdote de Deus. Deus fez de você um sacerdote, porque ele quer receber de você o sacrifício, não mais de animal, mas de um culto vivo, santo e agradável. Se você creu em Cristo, se você teve um encontro verdadeiro com ele, a palavra não mente. Deus fez de você um sacerdote, não igual aqueles do Antigo Testamento, que tinham o privilégio de se chegar até o Santo do Santo, lugar exclusivo, porque qualquer outra pessoa que entrasse morria, e tinha mais. O lugar era tão exclusivo que alguns entravam com uma corda na cintura, e ia lá, porque se entrasse em pecado e morresse, quem era o louco que ia entrar lá para buscar? Tinha que puxar, meu filho, com a corda do corpo, de tão santo que o lugar era. Pois é nesse lugar que Deus permitiu que nós agora tenhamos livre acesso, que eu e você possa se chegar sem morrer, mas recebendo vida e glória eterna. Então, se você teve um encontro com Cristo, você é um sacerdote de Deus.
E Ele fez de você um sacerdote, não mais para oferecer sacrifício de animais, mas um culto vivo, santo e agradável. Diante disso, de tantos consolos e refrigério para a nossa alma, de tanta certeza de graça, paz e perdão de pecados, de tanta certeza de cuidado divino sobre nós, do passado, presente e futuro, o que resta para mim e para você, como prova de fidelidade a todas essas consolações refrigeradoras em nossas almas, como sacerdote, é oferecer nosso próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diante disso, sabedores disso, nada mais justo de dizer: a Ele a glória, o domínio pelo século do século. Amém? Amém. É isso que a Bíblia faz aqui, irmãos. Como é que eu não vou fazer? Depois de um conhecimento desse, mais justo é fazer o que João fez: a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Meu Deus do céu, isso é glorioso. João fez semelhante a Paulo, se lembra, irmãos? Paulo, entendendo a glória de Deus, quando chegou no versículo de número 32, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Paulo chegou a um momento que ele ficou tão impactado que ele não restou mais nada além de louvar ao Senhor, diante do plano absoluto que Deus tem entre igreja e Israel, que se tornou um povo só. João fez o mesmo. Ele chegou a um determinado ponto e ele disse: não, peraí, é igual os teólogos dizem que Paulo fez. Não, peraí. Se não me engano, quem diz é o próprio Leandro Lima. Eu preciso parar para louvar o Senhor. Eu preciso glorificar a Deus. É grande demais o conhecimento. Então Paulo para, profundidade das riquezas. Assim foi João aqui. Ele deu uma parada. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos entrar no versículo 7 agora. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Esse versículo aqui é um grande problema para você que está aqui, meu caro, ou que vai me assistir, e ainda não teve um encontro verdadeiro. De novo, esse versículo aqui: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, é um grande problema para você que está aqui ou que vai me ouvir, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, que ainda não se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. O problema é que isso será repentino, será rápido, será num abrir e piscar de olho, no ressoar da última trombeta. Isso é um perigo para você que vai me ouvir e ainda não se arrependeu, ainda não creu em Cristo, ainda não se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, porque isso vai acontecer rápido. Quando Ele voltar, se você não estiver servindo a Ele aqui nessa terra, o que vai restar para você será o fogo eterno e o lamento de não ter aproveitado as oportunidades que Deus te deu de salvação. Para você que está em Cristo hoje aqui, eu não sei como é que está especificamente a sua vida com Deus hoje, mas você ouviu coisas aqui inefáveis, maravilhosas, esplendosas, coisas essas que devem lhe fazer refletir como você está vivendo aqui nessa terra, como está a sua vida diante desse bom Deus, desse glorioso Cristo, como está a sua vida diante dele, desse Deus que nos libertou dos nossos pecados, que cuida do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, que nos dá a graça e a paz. Como está a sua vida na presença dele hoje? A sua vida tem sido um sacrifício morto para o pecado ou um sacrifício vivo para Deus? Ele fez de você sacerdote. Como sacerdote que Ele nos tornou, dando-nos acesso íntimo e exclusivo à presença dele, devemos sim apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Porque eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Isso aqui está falando do julgamento final. Ele virá. E o que será de você se quando Ele voltar,
Como está dizendo a Bíblia, que quando Ele vier com as nuvens, você não estiver sendo um sacrifício vivo para Ele, mas um sacrifício vivo para o pecado. Para você restará apenas o lamento de não haver mais tempo para arrependimento. Esse lamento aqui eu não estou tirando de mim não, é a Bíblia mesmo que está dizendo aqui. E os povos lamentarão. Diz aí o texto: todas as tribos da terra se lamentarão. Olha aí, irmãos, eis que veio com as nuvens e todo olho verá. Até quando os ultrapassaram aqueles que crucificaram ele lá, se lembra? Tem que ver. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Você entende? Por que eu estou dizendo que se quando ele voltar, você não estiver sendo um sacrifício vivo, santo e agradável para ele? Por que você tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável para ele? Porque ele fez de você um sacerdote. O sacerdote fazia o que, irmãos? Oferecia? Nós temos animais para oferecer hoje? Não. O que é que Paulo diz para nós? Que o sacrifício é o nosso próprio corpo. A nossa vida é o sacrifício que Deus quer no altar dele, em espírito e em verdade. Irmãos, a Bíblia diz que o povo se lamentarão. Vai ser como os dias de Noé. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Quando de repente não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos de surpresa. Assim será também a vida do Filho do Homem. Eis que veio com as nuvens e todo olho o verá. Ele vai vir com as nuvens, e aqueles que não se arrependeu, como eu particularmente, é uma interpretação minha, uma conjectura, mas uma conjectura muito perto do que aconteceu. Vocês concordam comigo? Que lá em Noé, eu não acredito que a água caiu e já encheu de vez. A água foi caindo, encheu rápido, porque a Bíblia diz que a água vinha de baixo e de cima. Mas com certeza houve ainda um pouco de tempo para que aqueles que não se arrependeu lamentassem por não ter dado ouvido à mensagem de Noé. Tenho certeza disso. E o que é que nos faz pensar isso com mais verdade? O fato de Deus ter fechado a arca por fora. É como que Deus soubesse que talvez Noé, por ter pregado tanto para aquela nação, ser um homem piedoso, queresse abrir aquela arca. Aí quando Deus fecha aquela arca, Ele está dizendo assim, aqueles que bateram depois, claro: Noé, pelo amor de Deus, abre. Perdão, Noé, nós cremos agora, nós fomos loucos, Noé, meu filho está morrendo. Porque você conhece mesmo o desespero quando você sabe que a morte está bem perto. Já viu que ele está aqui na morte, chama por tudo, e aquele que não chama por Deus nessa hora chama? É igual quando está doente. A primeira coisa que chama é por quem? Por Deus. Então assim é na morte. Quando eles viram que a morte realmente chegou, ele olharam para a arca e dizia: vamos lá, não é? Talvez, acho que nem atentaram para a arca fechada por fora. E Deus dizendo assim: 100 anos eu dei, vocês não se arrependeram. Acabou a minha misericórdia para com vocês. E é isso que representa: todas as tribos se lamentarão. O que resta para vocês agora é lamento por ter desprezado a minha palavra que estava na boca do ancião. A palavra de salvação que por 100 anos esse ancião pregou era a única solução que podia colocar vocês do lado de dentro dessa arca. Como vocês desprezaram a vida, restou para vocês a morte. Então se lamente aí. Por isso que essa ideia de todas as tribos da terra se lamentarão será semelhante ao dia de Noé, irmãos. Abra comigo também um livro bem específico. Não, vamos lá, continuar. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que há, aquele que é, o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Veja, Alfa e Ômega. Alfa, irmãos,
primeira letra do alfabeto hebraico. Você está vendo aí alfa? Quando ele diz eu sou alfa, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Ômega, última letra do alfabeto grego. Tá? Alfa e ômega. Então o que João está querendo dizer? Ou seja, eu sou o autor de toda a criação, como também sou o consumador de toda ela. É isso que João está dizendo quando ele diz eu sou o alfa e o ômega. Primeira letra do alfabeto hebraico, última letra do alfabeto grego. Ou seja, eu é quem iniciei o plano perfeito de toda a criação da humanidade, e é eu quem trarei a consumação, o fim de todas as coisas. Alfa, o criador. Ômega, o consumador. Então é isso que essa palavra quer dizer. Alfa, o criador, início. Ômega, o consumador, aquele que vai finalizar a sua poderosa e perfeita obra. Senhor do passado, do presente e do futuro. Mais uma vez, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, eu finalizo essa mensagem dizendo que a soberania de Deus na criação garante o cumprimento dos seus propósitos na nova criação que está por vir, novos céus e nova terra, e que no futuro Deus virá para consumar todos os seus propósitos, castigar os ímpios e lançá-los no fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, e salvar os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Deixa claro para nós, tem um versículo que deixa claro para nós que esse texto aqui está falando exatamente do juízo final, da consumação do século. Observe o que está escrito, que todos os povos da terra se lamentarão mais uma vez e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens. Mateus capítulo 24, para finalizar, versículo 29. Aqui diz, todos os povos, todas as tribos da terra se lamentarão certamente sobre ele, certamente. Como é que eu sei que essa ideia aqui é a menção do juízo final? Que realmente esse que veio com as nuvens não está falando de qualquer outra vinda. Mateus deixa claro isso. Mateus 24, 29. Eu acabo aqui. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, eis, o que está escrito em Apocalipse lá? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Olha, isso é a mesma menção. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Viu, irmãos, que é a mesma declaração, louvado seja Deus. Um texto aponta para o outro. Mesma coisa. Está sendo dito a mesma coisa. E aqui é o fim, todos nós sabemos. Aqui, isso vai acontecer naquele período que está para vir, quando é o anticristo, no finalzinho do período do anticristo. Aí ele volta no meio da tribulação e acontece isso aqui. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, e o povo se lamentarão. Muitos vão dizer assim, por que eu não me arrependi antes? Por que eu não criei na mensagem daqueles homens que eu chamava de louco, de enjoado, que tirava a minha paz? Irmãos, fique sabendo de uma coisa, tá? Aquelas duas testemunhas do Apocalipse lá, é eu e você. É a igreja. A igreja é as duas testemunhas daqui do Apocalipse, que o povo, quando eles morrem, comemora. Morreu aqueles que nos atormentava. Em outras palavras, morreu aqueles que não nos deixava pecar em paz. Você sabia que o cristão, ele atormenta os ímpios? Eles querem pecar em paz. E quando você chega com a mensagem da salvação, mostrando que eles são pecadores, eles muitas vezes não conseguem pecar mais em paz. E eles se lamentarão por não ter dado crédito à mensagem gloriosa do Cristo que saiu vencendo para vencer, e o povo iluminado que ele deixou na terra para testemunhar acerca dele. Então o que é que vai restar para esse povo?
lamento, choro, condenação e ranger de dente. E para nós, pastor, para nós, versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, irmãos? Amém. Para nós, gloriosamente, a salvação eterna, que desde a fundação do mundo já estava decretada por Deus. Deus abençoe a todos, louvado seja Deus por essa mensagem. Aleluia.